boa noite, bom dia, boa tarde para os que forem assistir depois. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o nosso encontro será para falar um pouco dos fundamentos da educação digital e suas inquietações, mas também para a apresentação do nosso grupo de tutoria que uniu a nossa equipe na segunda-feira. Mas antes disso, falar minhas impressões para os tutores do que eu já vi. Há muito tempo que eu não vejo um grupo, uma turma de profissionais com muito entusiasmo, com muita vontade, com muita leveza. E isso me fez também. A Maísa entrou, boa noite. Então já vou citar a Maísa aqui também. E isso me entusiasma também, né? Me deixa feliz de ver que as pessoas estão, para além de serem qualificados, né, com as suas profissões, com os seus trabalhos, de terem essa leveza. Falei aqui de Maíse, na aula passada, ela fez uma intervenção, ela sempre faz boas intervenções, e foi Maíse que fez a intervenção lá no WhatsApp, lá no grupo, falando sobre a questão das aulas, né, que eu fui democrático, isso e aquilo, e ela sempre tem essa forma de falar bem tranquila e que com autoridade que depois dali todo mundo se acalmou um pouco. Eu tenho o Eric, que está sempre disponível ali para ajudar o outro. Elmo, que eu não vi ainda aqui, mas Elmo tem conhecimento, mas se coloca ali como um aprendiz, né? Ávido. Muita gente, poderia citar aqui quase todos, mas aí a Maísa deu um legal ali. É isso aí. Aí eu fico observando, então sempre nessas presenças, muitos acham que há um distanciamento e não há. Eu fico observando o Lorival, que está ali, mas sempre do jeito dele, se apresentando e falando. Enfim, tem os escondidinhos que participa, mas está participando, está observando. E então esse grupo, já falando aqui para os tutores, ele tem esse lugar a mais, que tem muito tempo que eu não vejo uma turma tão assim entusiasmada e querendo mesmo participar, colaborar. Então, por esta razão, eu já acho que já é um sucesso o curso, não tem como dar errado. Então é isso, né? Essa é a minha impressão. Professor, por gentileza, me informe como fica quem não conseguiu acompanhar e não participou da primeira trilha. Fica de boa, a aula está lá, não teve uma atividade avaliativa na primeira trilha, foi mais de familiarização com o ambiente, de vocês entrarem e tal, ajustes de pessoas que não estavam ali na lista. Tem Miguel Santiago, que se Miguel estiver aí, Miguel, não esqueci da proposta não, já falei com Ariston. Tem Luiz Sampaio, que participou de Salvador. Muita gente, voltei, tinha ido preparar um lanche, desculpa aí, tá desculpada, tranquilo. Então essa é a minha impressão, essa é como eu enxergo, é o que eu estou vendo. E agora eu gostaria que os professores e os tutores se apresentassem. Portanto, para uma turma que com esse aspecto, com esse perfil, com essa qualidade, vocês também tiveram uma sorte grande que chegou um grupo de professores, né? Eu não gosto do termo tutor, mas como está lá como essa nomenclatura que está em uso ainda, mas são professores e professoras com um conhecimento muito grande na área, né, que vão acompanhar vocês. É a parte fundamental do nosso curso, é a tutoria, é quem vai ficar com aqueles grupos, quem vai estar junto daqueles grupos, quem vai fazer todo esse trabalho de interatividade. Então é fundamental, realmente. E assim como eu tive a sorte de estar com esse grupo, que eu já defini o que eu vejo, também tive a sorte de pegar esses tutores que são assim, craques, né? Uma seleção muito boa. Então, tá tudo certinho aqui. Os melhores tutores com uma turma muito entusiasmada e comprometida. Então, já queria, falando isso, fazendo essa abertura aqui breve, solicitar aos nossos tutores, que eu já citei aqui, quem estiver, já queira se apresentar, falar um pouco de si e se apresentar para o grupo inteiro. Cadê? Pode falar, cadê? Não estou vendo nenhum. Olá. Quem é que está falando? Janine. Janile. Isso. Perfeito. Pronto. Boa noite, colegas. Meu nome é Janile. Sou de Ilhéus, sou tutora com vocês no Polo de Vitória da Conquista. Já tenho experiência na área, né, de tutoria, tanto de graduação como de pós.
e estamos aqui, né, nesse curso, que eu gosto muito da pesquisa sobre a questão de tecnologias. Não pude ser aluna, né, do curso, então venho contribuir como tutora. Então, estou aqui à disposição para aprender e apoiar todos vocês nessa caminhada. Perfeito. Pô, Janine é econômica nas palavras, não fica falando muito como eu, mas tá valendo. Quem mais da tutoria está aí para apresentar? Será que eu vou ter que sortear igual o... Larissa estava aí há pouco, e Márcio também. Pronto, vou me apresentar então. Cadê, Larissa? E tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar. Pronto, minha câmera está aberta, mas parece que de vez em quando eles vão mudando aí, mas enfim. Boa noite a todos, todas, todes. Eu também entrei agora como tutora. Na verdade, é a minha primeira experiência na parte de tutoria online, né, tirando o ensino emergencial, né, que os professores atuaram aí, mas realmente no modelo, né, formal EAD é minha primeira vez. Eu moro em Cruz das Almas há 13 anos, e estou à disposição aí também de vocês. Espero que a gente possa juntos ter um excelente curso, um excelente aproveitamento também. E eu fico à disposição no Polo Valença, né, para o pessoal já que está lá comigo no WhatsApp, mas estou à disposição aí de vocês também e dos professores aí no que for necessário, aprendendo aqui um pouquinho nesse início, mas tenho certeza que, como o professor falou, vai ser um curso excelente. Então, bom curso a todos, a todas, e obrigada. Era isso. Pois bem, muito bem. Tranquilo, acho que faz parte. Você está em Cruz aí, pertinho de Valença, está de bom tamanho, vai contribuir bastante com o grupo inteiro, né, e com o grupo do Polo. Seja bem-vinda, você, seja bem-vinda, Janile, que é de Ilhéus. Estou doido para morar em Ilhéus, mas um dia eu vou. Minha sobrinha mora lá, minha sobrinha... A minha sobrinha, minha primeira sobrinha, ela terminou o doutorado, está morando lá e trabalha em Itabuna, né? Professora também, bióloga, está por lá de lá. E tem uma amiga que foi colega minha de Janaína, Luzineide, que é professora da UESC. Ela trabalha também com educação à distância lá na UESC. Márcio já vi ali se arrumando todo para falar. Então, já que se arrumou e apareceu, que seja, né? Fala. Márcio me conhece muito bem, de longa data. Boa noite, pessoal. Eu sou Márcio Ponciano, sou tutor do Polo de Feira de Santana. Já tenho um tempinho na tutoria, além da especialização, já atuei no curso de graduação em matemática. Hoje eu estou em Rio Real, aqui na divisa entre Sergipe e Bahia, eu trabalho aqui. A internet aqui não é muito boa, por isso toda hora, às vezes, acho que não sei se mostra aí que eu tô caindo toda hora, porque a internet não é muito boa. Desejo boas-vindas a todos, né? E que nosso curso seja um curso, como dizem, né? Bem melhor do que outros que vocês já fizeram, porque aqui nós temos um compartilhamento de conhecimento muito importante e, tipo, o acompanhamento que a gente faz, eu sempre digo, com relação aos tutores, né? A gente recebe mensagem na madrugada, horário que for, a gente tenta responder sempre todos, então a gente tenta fazer da melhor forma possível, certo? Então todos sejam bem-vindos e bem-vindas e vamos iniciar nosso curso com toda a garra. Beleza. Rio Real. Márcio lá em Rio Real. Rio Real, o polo de Rio Real, quem apadrinhou o polo foi a UFRB. Porque se vocês não sabem, antigamente era assim, cada universidade apadrinhava um polo, né? Então, dava toda a assistência até a criação do polo. E na cidade de Rio Real, eu fui pessoalmente fazer a primeira visita, né, de inspeção para aprovação do polo, e tivemos lá, ofertamos a licenciatura em matemática, foi o primeiro curso que foi ofertado. Ofertamos a primeira versão deste curso, né, de ETEAD, logo depois. É terra da laranja também lá, né, Márcio?
Você que está por aí. Isso. É igual Cruz das Almas, que é a terra da laranja. E eu gostei muito. Fizeram, na época, o prefeito foi numa escola muito boa, ficou um polo muito interessante. E aí a gente aprovou, depois veio a comissão do MEC, e deu tudo certo. Valença é nosso apadrinhado, Rio Real. Elmo chegou tarde, né, Elmo? Mas tá valendo. Próxima vez. Seu nome já foi citado aqui, citei logo no início. Então já falou Márcio, quem mais está aí dos tutores? Vou Marilúcia eu não vi. aproveitar, então, Sim, eu, Naíris, quem é? Ah, Anaír, sim, Feira de Santana também, pode falar. já que eu estou dividindo o polo com o Márcio, né, honrosamente, né, porque Márcio é um excelente tutor, tem feito assim, um trabalho muito colaborativo, de parceria mesmo, e eu tenho que agradecer aqui publicamente. Mas sou professora, sou da área de filosofia, mas tenho experiência na SEAD, inclusive, no início da SEAD, né? 2016, na abertura do curso de licenciatura em matemática. Eu fui professora conteudista e formadora de um componente que é filosofia da educação. Então, desde esse momento, né, eu já tive essa experiência, mas como tutor é a primeira vez, e também o próprio ambiente, né, o AVA deu uma modificada, então também estou tateando, aprendendo junto com vocês, mas me coloco à disposição. No que precisarem, estarei aí à disposição e agradeço também a oportunidade, né, da SEAD, da UFRB, de mais uma experiência, de mais um compartilhamento de saberes, né? Perfeito. Você não lembra de mim, mas nessa época eu estava lá também. Me lembro, sim, me lembro. Nós recepcionamos o professor Antônio, de Portugal, Sim, também, Antônio Moreira. primeira vez que ele veio, enfim, quando eu estava fazendo aquela conexão com o polo, né? Antônio Moreira, professor de Portugal, da Universidade Aberta. Antônio é amigão. Isso Teve foi até aqui na Bahia, segunda-feira, dia 9. Estava lá na UNEB. que maravilha, que maravilha. Ele e Sara. Foi um Maravilha. período bom. O AVA, desde aquela época que Ariston foi superintendente, depois eu fiquei na superintendência, mas desde aquela época tínhamos como um objetivo sempre atualizar o AVA, porque o Moodle, como ele é uma plataforma aberta, tem atualizações sempre, né? E o nosso está sempre atualizando com o que tem de mais novo, e às vezes se dá essas mudanças que você falou, é por isso, porque ele se atualiza. Então falamos quatro. Muito enriquecido também. Está muito Isso. enriquecido, muito bacana. Ele tem muitos recursos, né? Às vezes a gente tem que até estudar alguns recursos novos que chegam para colocar em prática. Então só faltou Marilúcia e Janaína, que não chegaram. Marilúcia é ótima, Janaína também, mas não vieram hoje. Que pena. É o que Márcio falou das mensagens a toda hora. Márcio sempre responde rápido, mas na semana passada nós falamos sobre isso aqui no grupo, né? Dessa condição do trabalho que a gente agora não sabe mais, não tem mais um horário de falar, acabou o trabalho, agora a gente vai só se divertir. Pronto. Então, não chegou Marilúcia e não chegou Janaína. Tudo bem. Mas eles estão por aí. Marilúcia é ótima. Marilúcia sempre está lá na UFRB, desde o início também. Pronto. Então, vamos que vamos começar. Eu vou passar aqui inicialmente para vocês esse slide, né? Para a gente fazer algumas observações, algumas considerações sobre o que fundamentos da educação digital. Vou passar aqui o primeiro slide. Gostaria que nesse primeiro slide que está aí, a primeira faixa, o mural interativo, anotações da aula, que você tem um QR Code e tem também o link, se vocês puderem já acessar aí e já ir colocando lá seus comentários, né? É no Padlet, que vocês já estão aí familiarizados, que já fizeram a apresentação no outro, ver se isso está dando certo, ver se isso está funcionando. Disponibiliza o link no chat. Mas pelo QR Code vai. Mas vou ver se eu disponibilizo, professor, lá no grupo. Ah, pronto, melhor. Coloco agora. Eu não deixei aberto aqui o... E posso colocar aqui no chat também, tranquilo. Pronto, perfeito. Pelo QR Code eu consegui entrar, professor. Pronto, joia. Então, esse aí vai ser o nosso mural interativo, com as anotações do que iremos discutir hoje. Insira seu nome no final da postagem, poste comentários sobre a temática em discussão, comente as postagens dos demais colegas. Isso fica lá e depois a gente avalia também.
Na imagem não tem como copiar. Já está no grupo a mensagem. Já? Pronto. Então, não preciso mexer nisso agora. Postei no grupo. Valeu, Rosane. Muito boa. Jogou no chat aqui, Janile Pinto. Beleza. Aí, eu trabalho em equipe, em grupo, é assim. Docência online, inquietações. Essa é a primeira questão que eu tenho para vocês. Quais são as inquietações que vocês, na docência online, o que lhes inquietam? Eu gostaria que 2 ou 3 respondessem. Se ninguém apresentar, eu vou sortear. Vou fazer o sorteio aqui, adoro fazer isso. Selecione o participante aleatoriamente. Deixa eu ver o que é que dá. Vânia Ribeiro. Cadê Vânia? Vânia não está aí? Oi, professor, eu estou aqui, eu estava tentando abrir o microfone, desculpa. Pronto. Sorteio aqui, adoro sortear. Esse brinquedo aqui é bom. Sim, pode. Pode falar. Eu quero uma amostra do grupo, que é a primeira coisa assim, docência online. Quais são as minhas inquietações sobre isso? Quais são as minhas inquietações em relação à docência online, né? Uhum. Olha só, eu acho que o trabalho de docência online ele tem evoluído muito. E, assim, pelo que eu observo, né, das estudantes que assistem aula, eu não vejo muita diferença do presencial, assim, pelo menos essa parte do aporte teórico. A diferença que eu percebo é em relação à presença, né, o estar com o outro. Mas em relação ao conteúdo, eu acho que há uma possibilidade enorme de se compartilhar conhecimento, de se trocar conhecimentos e experiências. Eu acho que não interfere no processo de aprendizagem. Eu acredito assim que o contato ele é importante, né? Ele tem seu diferencial, mas a docência, o trabalho docente no online tem evoluído significativamente. Assim, eu não vejo. A única diferença que eu percebo é essa questão da presença mesmo, entendeu? Do estar com o outro presencialmente. Tirando isso, eu não vejo assim um problema em relação à docência online. Pelo contrário, eu acredito que esteja evoluindo assim muito. Eu trabalho como tutor online também do curso de pedagogia da UAB-UFES, já há mais de 3 anos. E, assim, assisto sempre que possível as aulas das professoras, né? E vejo relatos, assim, bem bacanas dos estudantes. Que aula legal, eu entendi tudo, professora, foi ótima a sua aula. Então, assim, eu não vejo hoje um problema em relação à docência, entendeu? Tem outras questões que pode ser um problema. Certo, entendi. Olha, não vou precisar nem sortear mais. Protásio está aqui, eu posso falar? Pode, Protásio. Depois, Eric levantou a mão. Então, Protásio fala, depois Eric. Mas é isso, Vânia, eu compreendi. Boa noite. Né? Boa noite. Minha inquietação é em relação aos estudantes, né? Porque você, enfim, tem que ter automotivação, papel ativo, disciplina, organização de metas, enfim, organização, tem que ser um aluno dedicado. Eu vejo quando você aplica isso numa massa, né, como é que você vai selecionar os alunos, né, que participam, né? Então, a gente fala aí, viu as capacidades docentes, né, do docente, e as capacidades do aluno também, para poder acompanhar, né? Eu acredito muito enfim, a distância, né, e nos métodos, mas me preocupa quando a gente passa para uma massa, né? Eu acho que você tem um grupo restrito, tudo bem, mas quando você fala assim, eu quero atingir a todos, né? Como fazer isso de uma forma eficiente? Essas são as inquietações. Na sala de aula já está difícil, né? Enfim, ainda mais com aprovações automáticas, enfim, coisas difíceis de trabalhar, ainda mais, eu sou de área dura, né, assim, sou de física, sou de matemática, então, é bem difícil, assim, porque um conteúdo você precisa do outro, né, não tem como você avançar, né, como fazer isso tudo, né, de forma online, assim, para abranger a todos. Mas eu acho que é o futuro e o presente, né, e, enfim, fica aí minhas considerações. Perfeito. Eu ainda entendo muito bem. Falei até um pouco sobre isso na semana passada. Lembra que na segunda-feira, que nós nos encontramos na quarta. Na segunda eu falei, eu estava na moderação da aula inaugural da especialização em matemática na prática.
Eu estava falando isso, né? Muito sobre essas questões, e o pessoal que é das exatas, das ciências duras, como você, Protásio, tem muito isso também. E isso eu já comentava numa pós que eu fiz em 1997. Nas considerações finais eu coloquei muito sobre isso. Eric, é você agora, mas só ver o que Tiffany escreveu aqui. Perfeito comentário, Vânia. Eu ainda não estou atuando na sala de aula, mas acredito que a aula online não irá interferir no aprendizado e do bom desempenho dos alunos. Mandei no padre, Renata Costa aqui. É isso, Tiffany. O que Vânia colocou da presença, eu até anotei aqui, mas só vou dar uma adiantada porque você falou. A presença, ela pode ser a presença física em átomos, como também pode ser a presença virtual em bits. Nós estamos agora presentes, estamos falando em tempo real e discutindo sobre um tema a qual nos propusemos aqui a estudar. Então, a diferença, no início da minha fala, vocês perceberam o quanto eu olhei para o grupo e quanto eu pude. Falei até de Eric, citei Eric também, citei Maís, citei Eric, citei Elmo, citei Luiz Santiago, citei Miguel, Luiz Sampaio, Miguel Santiago. Fui citando alguns que vêm aqui na mente na hora e falando as características de cada um. E falei até de Eric aqui, não sei se ele ouviu. Mas como é a vez dele falar, eu vou deixar ele mesmo explicar. Não ouvi não, deve ter sido na hora que caiu a energia aqui no comecinho da aula. Então, eu tenho os pontos positivos e negativos, que em parte o que os colegas já falaram, né? Uns que eu achei negativo. Antes de falar, eu fiz 2 graduações EAD e 3 especializações também EAD. Nunca fui no presencial, né, na faculdade. Então, todos os cursos, até para aprender a cozinhar agora é YouTube. É tudo EAD. A vida agora virou aprendizado EAD, né? O curso de psicanálise, EAD. O curso de hipnoterapia ericksoniana, EAD. Não fiz nada presencial. Dessas minhas experiências, uma das negatividades que eu achei são as aulas longas, né? Aulas longas demais, por exemplo. Uma aula de 1 hora, uma aula de 2, 3 horas. Fica muito exaustivo, o aluno tem que ter muito tempo para conseguir cumprir aquilo ali, né? O melhor método que eu achei foram aulas curtas, bem topicadas. Essa aula é sobre isso, aquela aula é sobre aquilo e você consegue acrescentar melhor na sua agenda, né? Em termos da disciplina dos alunos, eu gostei dessa especialização, que não teve tanto nas outras que eu fiz, porque essa é cada disciplina um mês, toda semana uma meta a ser cumprida, né? Uma atividade a ser entregada. Isso facilita muito em quem tem dificuldade de disciplina. Aconteceu muito comigo na graduação, assim, eu começava empolgado o semestre, e aí eu dava aquele vácuo de 2, 3 meses, depois pegava no final correndo de novo para dar conteúdo, né? Então, essa programação semanal facilita bastante, né? E tem nesse nosso curso. E aí, um casamento que também tem nesse nosso curso é as aulas curtas, junto com essa aula mais longa, só que interativa. Porque tem dúvidas que fica ruim você tirar na tutoria. Ou até para responder uma dúvida. É a expressão, é a forma de falar. Escrever nem sempre consegue sanar todas as necessidades, né? A vantagem do EAD, a possibilidade de acompanhamento do ritmo, né? O meu horário é disponível de noite, de manhã e de tarde, ou eu sento tudo no final de semana e resolvo tudo da semana, esse final de semana, né? Tem essa possibilidade de acompanhar no meu ritmo. É uma flexibilidade muito útil. A possibilidade de rever conteúdos, né? Eu até fico pensando em fazer alguma pós no ensino híbrido nesse assunto, porque eu acho muito útil. Tem aluno na sala que você explicou, o aluno já aprendeu, ele já está ali, já quieto, porque ele quer fazer atividade, quer fazer outra coisa, e está reclamando porque eu ainda estou explicando, porque eu estou revendo, enquanto tem outro que ainda não lembra nem o nome do assunto, se você perguntar. Então, essa possibilidade de rever o conteúdo, eu acho que facilita muito nessas questões, né? Cada um pega no seu ritmo. Não entendeu? Veja, se você se distraiu na sala de aula, já era, se lascou. Se você se distraiu no vídeo, você volta. Mas eu estou com pressa. Põe no acelerado. Então, aumenta as possibilidades, né? A possibilidade de interagir com material extra. Hoje em dia tem bastante
repositório na internet. Então, é um vídeo extra que se coloca, um PDF, os próprios links de referência que o professor vai montando nas aulas online, né? É todo mundo que vai ver tudo? Não. De repente tem uma matéria que se encaixa melhor com o meu projeto agora e aquela matéria eu vou pegar tudo que tem nela e vai ser muito útil para mim. Mas, no geral, está lá disponível, né? E é útil de acordo com a necessidade de cada um. E as dúvidas fixadas. Aí o aluno pergunta, isso e aquilo? Você explica. 2 minutos depois, outro aluno pergunta a mesma coisa. Daqui não. Aqui pode acontecer? Pode. Mas há uma dúvida que já foi respondida. É um copia e cola da resposta, é um sinalizar, é um postar novamente. É muito mais fácil nesses quesitos, né? É um vídeo que você grava, né? Então, fica um trabalho registrado, mais fácil de ser acompanhado, né? Na minha opinião, só vejo vantagens. Perfeito. Que bom saber que você é psicanalista. E eu conheci hipnose com Carreiro, há muito tempo atrás também. Quanto a que você falou das aulas, há um estudo que as aulas, a videoaula, ela deve estar em torno de, no máximo, de 6, 10 minutos, no máximo, estourando 15 minutos. Mas 10 minutos seria o tempo ideal de videoaula. Eu não gosto nem de chamar o que nós estamos a fazer aqui de aula. Está lá porque estava ali já a nomenclatura, mas eu considero um encontro justamente para dar mais essa presença que Vânia falou que sente a falta. Para a gente conversar, para eu ouvir vocês, para vocês me ouvirem, para um colega ouvir o outro, ver a imagem, conhecer, já que estão em locais diferentes, estão em cidades diferentes. Então, nesse encontro, tanto que eu nem limito aqui para falar, vocês vão falando tranquilamente, e dá para a gente também fazer alguns ajustes de percurso. Eu vou fazer o seguinte, Iago botou uma coisa aqui tão negócio aqui, neurodivergentes e tal. Eu estou lendo aqui, mas eu não vou responder agora. Quem levantou a mão? A Irene e Livane, né? Acho que as duas. Aí eu sigo com os slides, Lorival e Luiz Bonfim. Mas tudo bem, quem está com a mão levantada, vai falando aí, depois baixando a mão. E aí eu vou seguir. Porque depois eu vou dar mais a oportunidade de vocês falarem no final. Senão a gente fica até 6 horas da manhã e aí não dá certo. Exatamente. E a Irene, Livane, Irene. Depois faz a outra. Então a Irene, né? Vai, Irene, que tá na frente. Bom, quando o senhor coloca, né, docência online, inquietações, eu acabei refletindo um pouco sobre o texto que está como base dessa trilha, quando está falando da questão dos docentes como imigrantes digitais. E aí eu fiz uma reflexão acerca, por exemplo, do período que a gente viveu lá em 2020, na pandemia, quando colegas que por muito tempo eram resistentes a tecnologias tiveram que começar a gravar vídeos, a interagir, a participar de momentos síncronos como esses, e tiveram muita dificuldade nesse sentido, né? Eu hoje estou professora da educação básica. Eu tenho colegas hoje que foram meus professores, né? Então, assim, muitos deles, infelizmente, não se atualizaram nesse sentido de estar acompanhando essa evolução tecnológica. E eu penso que uma grande inquietação hoje, não só, né, de nós que estamos envolvidos nesse processo, mas eu acredito que de todos os professores, é o fato de eles não se apropriarem como os nativos digitais, né? A gente está nesse processo de imigração, saindo daquele analógico e entrando no processo digital e tudo mais. E quando fala também da necessidade da formação continuada, né? Então, é um processo que a gente precisa refletir bastante, que na docência online a gente tem que estar a todo momento se atualizando, porque os nossos estudantes estão anos-luz na nossa frente, né? Os meninos hoje, eles entendem muito de tecnologia. E aí, voltando também para aquele período inicial da pandemia, a gente percebia, inclusive, estudantes ajudando os professores, né, no momento de edição de vídeo, de edição e tudo mais. Mas é nesse sentido mesmo, né? As inquietações de necessidade de formação continuada, e aí, como o senhor sinalizou, formação em serviço, né? Porque o professor não vai parar para estudar, ele tem que estar ali aprendendo ao longo do processo, e também essa questão, né, de que muitos
nós, né, docentes, e quando eu falo aqui docentes, principalmente da educação básica, estamos nesse processo aí de imigração, do analógico para o digital. Perfeito. Irene colocou, adiantou até o que eu ia falar, mas só para Gustavo escreveu ali. Professor. Livânia que vem depois, né, Livânia? Mas só falar, pode deixar o teu microfone aí que você vai falar. É que Gustavo colocou ali, que ele não concorda com a pontuação. Aqueles quadros de pontuação é o sistema aqui do RNP que faz. Aí a gente tem todos esses dados. Eu não estou avaliando nada, eu só mostrei a vocês como é que funciona esse ambiente aqui. E eu estou utilizando porque a gente pode gravar, depois ele me dá a gravação, aí eu disponibilizo para os que não puderam participar. Mas, Livane, pode falar aí que tem muita coisa escrita aqui. Boa noite, eu sou Livane, não me importo com a pronúncia, algumas pessoas me chamam de Livane, de Livane, de Livani, de Liviane, de Lívia, enfim, é uma infinidade, assim, mas tudo bem. Eu sou recém-formada, né, terminei a graduação recentemente pela UNEB, essa é a minha primeira pós. Fiz um curso sobre tecnologias antes, né, pela Universidade Federal do Ceará. E a minha fala é justamente um pouquinho sobre o que Protásio falou, Vânia, Eric, né? Tem essa preocupação também quanto os estudantes, né? Muitos nem dispõem do recurso para assistir essas aulas online, esse ensino EAD. Tem também, né, essa questão da dificuldade dos docentes. Durante a pandemia mesmo, eu tive muita dificuldade com o ensino. Tive muitas disciplinas online, né, EAD. E estou fazendo esse curso agora, essa pós, e estou tendo dificuldade com o AVA, ainda estou, né, me acostumando. Então, eu escolhi, né, fazer esse curso justamente por conta dessa dificuldade, a necessidade que tem dessa esqueci agora, essa formação continuada, né? A gente precisa estar se atualizando porque a gente vai para a sala de aula e a gente se depara com uma situação como a pandemia, que o único recurso que a gente tem é a distância, então a gente precisa se atualizar para levar para os nossos alunos. Vânia falou sobre a questão do aprendizado, e eu penso assim, a questão do aprendizado é muito singular. Algumas pessoas aprendem melhor presencialmente e outras aprendem melhor no EAD. Durante a pandemia, para mim foi muito benéfico ser EAD, porque eu não precisaria fazer o deslocamento de uma cidade para outra para estar na universidade. Porém, eu tive muita dificuldade com o aprendizado. Tenho muita dificuldade para ler em PDF. Inclusive, eu precisei imprimir as páginas do texto para a atividade da segunda trilha, porque eu tenho muita dificuldade para ler em PDF. Então, assim, eu acho que a questão do aprendizado é singular. Sim, sim. A minha irmã, para estudar para concurso, tu vai fazer tal concurso para a gente estudar junta, porque eu tenho dificuldade em estudar sozinha. Eu já sou ao inverso, eu tenho dificuldade para estudar com outra pessoa, eu me concentro melhor estudando sozinha. Então, essa questão do aprendizado é singular, né? Perfeito, perfeito. A ideia é essa. O chat aqui o bate-papo tá fervendo aqui, o pessoal colocando. Eu disse que não ia levantar mais a mão, mas a Elizabeth levantou a mão. Então, a Elizabeth é a última. Fala, Elizabeth, que eu vou ter que seguir aqui. Vocês já adiantaram, eu estava preocupado com o que eu separei aqui para falar com vocês no slide. E essas inquietações que vocês estão colocando, eu vou falar porque está aí no slide. Elizabeth, fala aí rapidinho para a gente... Professor, o senhor pode me ouvir? Boa noite, tudo bem? Claro. Pode falar. Boa noite ao senhor, boa noite a todos. Externar aqui a minha gratidão de poder participar, tá, desse momento tão positivo de conhecimento. Eu acho que eu também levo aí o anseio de cada um dos colegas, a trajetória também, a questão também de estar nesse ambiente novo e aprendendo, né?
E eu acho que é isso mesmo que a colega falou, a gente tem que se aventurar naquilo que a gente não sabe, né, para que a gente possa desenvolver uma melhor competência, né, ao que a vida nos pede nessas atualizações, né. Então, eu quero dizer só isso, eu também sou professora, eu acho que hoje em dia é muito necessário o professor ele se atualizar nesse campo, sabe? Os alunos pedem muito isso da gente, né? A sociedade pede isso da gente. Então, estou ainda me habituando aí às ferramentas e espero que a gente possa caminhar, não como numa competição, né, a questão do currículo, né, o currículo bancário, né, mas que possa ser uma equipe mesmo, amistosa, um ajudando o outro, sendo irmãos mesmos e companheiros, sabe, para que todos possam iniciar e todos consigam chegar também até o fim, sabe, e com vitórias, sabe. Então é isso, muito obrigada, viu, professor, pela oportunidade e agradeço também à faculdade aí a oportunidade, tá bom? Tá bom, obrigado eu. Eu já vi aqui que Janaína tá aí, Janaína, porque os tutores, teoricamente, deveriam estar monitorando aqui o chat, mas estou vendo ela no chat. Janaína, Jana, aparece aqui, você é tutora, os tutores que estavam aqui cedo, eu só vou dar esse intervalo. A Janaína apareceu aqui para se apresentar também, que é tutora. Só vou dar a parte aqui. Como vai? Tudo bom? Você foi citado aqui desde cedo, nunca mais lhe vi, nunca mais nos vimos, né? Não sei nem se você lembra de mim. Você foi meu colega, não foi? Foi, tá vendo? Claro, eu lembro dela, mas ela esqueceu de mim. Mas quando a pessoa é importante assim, não vai lembrar de nós, né? Deixa eu ficar famoso, virar do cinema. Claro que eu me lembro de você, claro que eu me lembro de você. É um prazer enorme trabalhar com você, saber que você é nosso professor. Nós estamos em excelentes mãos. Eu estou aqui assistindo a discussão, eu entrei com um atraso, peço desculpas, foi uma questão de conexão mesmo, mas eu estou vendo que está bombando aqui o chat com essa discussão sobre docência, que é uma delícia para mim também. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Fazer uma pequena apresentação rapidinha mesmo. Eu sou Janaína, sou professora há muitos anos, sou colega de Adilson, a gente fez mestrado juntos, não é isso? Na UNEB. Isso mesmo. Eu, você, Luzineide, uma galera ali na turma. Um grupo maravilhoso. Grupo maravilhoso aqui. Com discussões maravilhosas, foi um período muito feliz da minha vida, onde eu aprendi muito, realmente feliz. Então, é muito bom encontrar você de novo. Quando eu fui professora orientadora, você também já era da UFRB. Não é isso mesmo? Isso. Eu me lembro que a gente... Eu não sei se a gente chegou a se encontrar em alguma formação, em alguma defesa. Eu sei que eu vi seu nome, eu sei que eu vi seu nome. Estava lá, eram muitas defesas, muita coisa. Eram muitas defesas. E aí, eu sou professora do Instituto Federal Baiano, já estou junto com a Adilson aí há um bom tempo trabalhando com a educação, fiz mestrado e doutorado pela UNEB, né, sou doutora em Educação e Contemporaneidade também, fiz um sanduíche, né, um estágio doutoral em Paris 8, e acabei de chegar do meu pós-doc, tem 5 dias, ainda estou no fuso, por isso que ainda estou assim, um pouco atrapalhada com os horários, também lá em Paris 8, e eu fui trabalhar com docência também, né? Docência e psicanálise. Não sou psicanalista, eu vi que você falou que você é da área, né? Me interessei muito também, mas sou, assim, uma curiosa. Uma curiosa. E o meu professor, meu orientador de lá, ele é psicanalista, o professor Leandro Lajonquier, e foi muito interessante fazer esse enlace entre a educação e a psicanálise. Então, eu dei uma beliscadinha só, sabe? Muito, muito curiosa e fiquei muito, muito feliz. Então, eu estou nesse movimento. Estou muito feliz, eu estava na Univasf como tutora também, e aí apareceu a oportunidade aqui da UFRB, eu fiquei muito feliz em retornar ao UFRB, que eu já trabalhei com vocês. É uma casa maravilhosa, de pessoas muito competentes, muito responsáveis,
E por isso que eu fiz de novo, para tentar de novo e conseguir, graças a Deus, estou aqui com vocês, porque é importante a gente estar num lugar que a gente acredite, né, também. Perfeito, Então, é isso mesmo. E eu estou aqui para auxiliar no que for possível, mas eu acho que eu vou aprender bastante também, acho que eu vou aprender mais do que auxiliar, porque essas aulas são maravilhosas. Estamos juntos. É que você não estava no início, eu falei que a turma ganhou um grupo de tutores, aí citei que eu conhecia você, conheço você, Marilúcia e Márcio, né? Sim. As 3 outras eu não conhecia, se apresentaram, e disse que juntou 2 grupos bons, o de tutores, com toda essa qualificação, e o grupo de estudantes que estão aí também, você já viu aí pelo chat, Eu estou pelas vendo, falas, eu estou né? vendo. Então, Eu estou vendo. também. Eu estava até com medo, assim, eu falei, será que os slides que eu separei vai ressoar, vai estar interessante para... Mas quando falaram aí, é justamente do que eu estou tratando aqui mais atrás, né? Que eu fiz essas primeiras... para sentir como é que o pessoal estava vendo. Mas... Eu acho que tá bom, eles estão interagindo bastante, né? Isso é importante. Né? A Vânia está falando do seu docência, currículo, né? A questão da docência para a gente é o que mexe com a gente. Obrigada, viu, pelo acolhimento. É a cachaça. Tranquilo. Estamos Obrigada aí. pelo acolhimento, estamos aqui. Beleza. Vamos que vamos. Vamos lá. Então, logo após a fala aí de vocês, as inquietações do tempo presente, né? Dessa atualidade, a crescente plataformização na educação, então que a gente vai ter aí as Big Techs, né? Google, Amazon, Meta, Microsoft, entre outros, a uberização e a sua precarização do trabalho, a performatividade algorítmica, isso aqui também é interessante, né? Ações intencionais direcionadas a grupos específicos. Tem 2 vídeos comentários, né? Dois documentários que vocês podem achar. Tiago falou que Tiago Assunção, eu sou orientando de André Lemos. Nada aí, ó. Tá com o André Lemos, tá muito bem. O André Lemos é a referência de todos nós. Até aqui ele fala, aqui é André Lemos, que está falando sobre isso. Então, o Dilema das Redes e Code Bias, vocês podem ver aí na Netflix. Esse aqui é André Lemos, que o Thiago já falou ali. Inquietações do tempo presente ainda, inteligência artificial, aí você tem o chat GPT e tal, o Gemini, tem vários outros. Acessibilidade, a internet banda larga, foi citado até por alguém no chat aí que as dificuldades. Trabalhamos em rede e algumas vezes não temos rede, é o que vocês já disseram. Lições da crise sanitária global. Foi o que Irene trouxe logo no início, e a meu ver, essas lições são lições que são verdadeiro divisor de águas no que estamos trabalhando. Eu abri para conversa, mas vou ligar direto. Lições da crise sanitária global. Primeiro, tivemos uma fase de negacionismo científico, muito discutível isso, né? Mortes, 7 milhões no mundo inteiro. E as soluções criativas na educação. Aí tivemos bricolagens tecnológicas, criar, resistir e ressignificar como isolados e aglomerados da cibercultura. Tem aí o link. Depois eu vou deixar essa apresentação lá no AVA. Ensino remoto emergencial, que confesso que na época eu não conhecia essa nomenclatura. Eu não sei se Janaína sabia, mas antes desse momento tinha educação à distância, educação online e tal. Ensino remoto eu passei a ouvir naquela época. E foi escancarado o fosso da desigualdade social, que entra bem nos comentários que vocês fizeram no site, no comentário de Irene também, que ela cita muito sobre isso. Então, neste momento dessa crise sanitária global, nós fomos realmente arremessados a um novo mundo que já estava acontecendo, caminhando paralelamente, mas naquele momento todos nós, de alguma forma, fomos forçados a fazer isso. Eu na UFRB, eu e Eniel, na época estávamos na superintendência, eu era superintendente, tivemos que fazer cursos de capacitação para toda a universidade, para professores e alunos. O reitor... Peraí, Adilane, que eu te dou a palavra. O reitor ligou, pediu, tem que fazer isso de uma hora para outra, tivemos que fazer tudo isso com docentes e discentes. Teve sucesso porque depois tivemos convite e fizemos isso com universidades em Moçambique,
outras universidades em África. Quem foi que levantou a mão e abaixou aí? Mas deixa eu adiantar aqui o lado, depois vamos lá. Então, a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios de tecnologias digitais de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso e com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Isso está no artigo 1º do Decreto 9057 de 2017, né? É um conceito basilar da educação à distância. Vamos seguir aqui, depois eu deixo vocês falarem. Surge a partir do aparecimento de pandemias e outras catástrofes, impedindo estudantes e professores de realizar suas atividades presenciais nos espaços escolares. Trata-se de uma alternativa para a continuidade das atividades educativas, visando minimizar os prejuízos decorridos da suspensão das aulas presenciais. Aí vem, isso tá também é um artigo de Eniel e de Sara, eu acho que até estava nesse artigo também, não lembro. Aí vem o ensino remoto emergencial, mudança temporária do processo de ensino, transpondo para um modo de entrega alternativo devido à circunstância de crise, né? Utilizando tecnologias digitais de informação e comunicação e outras alternativas offline disponíveis. Pegando essa questão do offline e do online, e que Antônio foi citado, acho que por Larissa, se eu não me engano, Antônio tem um conceito de educação on-life. É o que ele trabalha, ele deve ter dito isso lá, né? Mas vou adiantar para a gente não perder tempo. Ao arremessar os professores no ensino presencial para ambientes de aprendizagem sem formação prévia, e Elma apareceu, ou mesmo com uma formação, né, aligeirada, para resultar num desserviço, né, ao processo educativo e na formação dos estudantes, visto que tal formação não se trata tão somente de instrumentalização para a utilização das ferramentas digitais disponibilizadas no ciberespaço. Não é apenas ensinar, né? Isso também está aí, Cardoso e Santo, né, que a gente fez esse trabalho. Mas vamos adiante. Elizabeth, que levantou a mão ali, queria falar, né? Mas depois eu vou deixar o espaço para vocês falarem. O conceito básico desse hibridismo propõe uma real, está aqui comendo aqui, né? Enriquecimento do ensino presencial, considerando que a tecnologia potencializa a agilidade e ajuda a organizar as aprendizagens, além de oferecer oportunidade para um papel ativo do estudante. Na utilização de recursos digitais na escola contemporânea, a tecnologia é componente importante na prática pedagógica, instrumentalizando o agir e o interagir com o mundo, cada vez mais conectado, ampliado e exigindo novas práticas de aprendizagem. Educação híbrida, uma prática emergente. Lembra que na aula passada, acho que foi até Elmo que comentou, que a tendência é isso, né? Mas vamos adiante. Educação híbrida. Poderia chamar aqui para o ensino híbrido. O ensino híbrido está emergindo como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Desta forma híbrida, uma tentativa de oferecer o melhor dos dois mundos, isto é, vantagens da educação online combinadas com os benefícios da sala de aula tradicional. E todos aí a chamada convergência. Entra no que Irene comentou mais cedo. Eu vou adiantando aqui para no final vocês abrirem para vocês falarem. Saberes necessários à prática educativa. Esse aqui é um gráfico do TIPAC e onde nós estamos. Deixa eu só mostrar aqui. Conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. O que nossa pós-graduação estuda é justamente isso aqui, que é justamente isso aqui que nós estamos estudando. Essa interseção entre os três, entre o conhecimento tecnológico, entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo. Vocês verão que terá mais outras interseções aqui, mas o nosso foco é esse. Deixa eu adiantar que isso vocês vão trabalhar mais adiante. O papel docente online.
Hoje o nosso papel nessa docência online é de curadoria. No final, quando vocês quiserem, podem falar, os tutores também, acrescentar, discordar, concordar e fazer. Mas o papel nosso principal de presente do tempo de agora, né, para adiante, é esse papel de curadoria, né? Buscar, fazer os filtros e as sínteses. Estou chegando ao fim. Papel do ensino online, promover a ambiência digital. Você tem aqui sistema de informação, sistemas de autoria, mídias sociais. Eu botei aqui, é o que devo escolher para compor a aula. Deixa eu ir mudando, que esses slides vão ficar lá. Esse aqui é outro conceito de Irumi, né? Onde ele pega o nível 1, as interações internas do aluno. Nível 2, você tem interações humanas, que você vai ter aluno, professor, aluno, 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 outro. As interações não humanas, aluno, conteúdo, aluno, ferramenta. Tem alguma coisa sobre ferramenta que falamos semana passada. Aluno, ambiente. E aluno, interface. E o nível 3, temos as interações aluno e instrução. Esse é um conceito de Irumi, e depois, mais adiante, vocês terão. Papel docente no ensino online, promover a aprendizagem colaborativa. E isso vocês já estão craques, como vi lá no grupo, né? Princípios da educação em contexto online. Presença docente, né? Nas comunidades virtuais de investigação. Então você tem, isso é Gerson, né? Experiência educacional, que é a interseção de todos. Incentivo ao estímulo e à construção coletiva, presença social, orientações de leitura, explanação em videoaulas ou outras, né, aulas síncronas, mediações em fóruns de discussão, presença cognitiva, apoio aos estudantes na sua construção do conhecimento, presença de ensino, estrutura e processo. Esse é mais Gerson, deixa eu mostrar aqui outro. Esse aqui é que eu gosto. Educação, pode ser presencial, à distância, híbrida, remota, tudo isso simplesmente é educação. É interativa com suporte de tecnologias digitais e promotora da aprendizagem e autonomia dos estudantes. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui é o roteirinho que você já tem lá para fazer. Coloquei aqui só para lembrar. Essa atividade 1, aí já falar aqui para... Eu estou vendo o chat aqui, eu fico olhando uma coisa e outra. É uma loucura. Gustavo, que falou lá. Essa é a primeira atividade avaliativa, realmente, né? Que vai colocar a nota, vale 25 pontos, e que vocês irão trabalhar nessa perspectiva que eu falei rapidamente aí, para não ficar muito longo, junto com os seus professores que estão fazendo a tutoria em cada grupo. E aí terá o fórum, eles abriram o fórum, e aí eu quero esclarecer que eu abri um fórum no domingo porque os professores não tinham chegado ainda no domingo. Eu não queria deixar vocês sem nada, mas agora cada um já abriu o seu fórum lá, já está com tudo direitinho, e vocês podem seguir até o final da semana discutindo isso, até a nova trilha no dia 16. Se tiver dúvida, vá anotar as dúvidas aí, que aí no final eu só vou deixar aqui vocês falarem, por isso que eu estou correndo. Vamos interagir? Que palavra nos remete ao papel docente no ensino online? Kátia, certo? Jefferson, inovação. Mediador, Joyce. Pode falar também, se quiser. Elmo já botou ali curador, curadoria. Orientador, transposição de barreiras, oportunidades. Quem quiser falar no áudio aí, Jordânia, Elmo, se quiser, pode abrir. Vânia, resiliência, direcionador. Nara Malheiro, desafios da resiliência. Não esqueça que vocês tem lá o Padlet, onde tem lá anotações, né, mural interativo. Foi Edilane que abriu naquela hora, não foi? Então você quer falar, vou deixar você falar agora. Eu senti falta hoje de Ayla, não a vi. A Ayla sempre está ali atenta, anotando tudo. Então, Edilane, pode falar se você quiser, enquanto as pessoas estão fazendo aqui. Não esqueça do mural interativo, onde vocês vão colocar essas anotações aí, né? E fazer comentários sobre os comentários dos outros. Pronto, estou a ouvir. Pode dizer o que pensas. Tenta de novo. Não estou ouvindo. Tira o fone, então. Não está dando para ouvir. Tira o fone e fala. Tenta aí. Conseguem me ouvir? Agora sim. Beleza. Desculpa, Estava preocupado sem saber o que você ia dizer. Interação. Boa noite, gente. Boa noite.
Na última aula também tive problema com o microfone, tinha pedido a vez e não conseguia. Então, eu sou cria do PPG Educ também, né? Meu mestrado lá em lá 2000. com Janaína, né? Eu era da linha 1. A linha 1. Isso. E durante esse período de 2020 para cá, fiz alguns cursos, inclusive eu tenho um certificado aqui assinado pelo senhor. Eu fiz o curso de extensão da UFRB, estou até vendo aqui, em Planejamento, Avaliação e Fundamentos da EAD. Isso. Assisti as aulas. Eram MOOCs. Isso, eu fiz esse curso de extensão e fiz o de didática no ensino superior também. Isso, os Me MOOCs. interesso muito por essa área, né? Nessa época nós tínhamos quase 200 mil inscritos fazendo esses cursos. E o Brasil inteiro fez, pessoal de fora. Foi muito bom. Isso. E aí eu fiz nessa época, eu fiz no iniciozinho da pandemia mesmo, assim, foi em março de 2020. E desde então eu sempre fiz cursos, né, voltados para isso. Mas assim, apesar de meus colegas dizerem que eu sou uma entusiasta assim da tecnologia da educação, né? Mas eu também tenho as minhas reticências. Eu coloquei até isso lá no Padlet, que eu vejo toda essa questão de facilitar mesmo, né, aqui o nosso contato, né? Nós estamos distantes, porém juntos. Mas eu também reconheço o seguinte, eu sou uma pessoa que eu acredito muito na pedagogia também do afeto, do contato. E eu acho que, às vezes, se a gente não toma cuidado, essa distância também ela pode se tornar não só uma distância física, né? Então, às vezes, eu acho que o olho no olho, conversar, né? Eu tenho alunos que, às vezes, só pela fisionomia eu chamo, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu não consigo, às vezes, ver isso no online, mas na sala de aula, no presencial, eu consigo. E também, uma das coisas que eu percebo aqui, foi até um comentário de uma colega que eu falei, concordo nesse sentido. Eu acho que o sentimento de pertencimento também, ele não é tão forte. A gente faz parte dessa coletividade, mas acho que quando a gente está ali presencialmente, junto, eu acho que dá mais essa identidade de se fazer parte de uma comunidade, sabe? É nesse sentido. Então, eu sou muito entusiasta dessa questão da docência online, mas eu também tenho essas questões relacionadas, né, a isso, a falta. Eu acho que eu sinto falta, às vezes, do presencial. É isso, gente. Entendi. Janaína está dizendo que ela era da linha 4, depois desmembrou. Maíse, eu já ia falar de você. Pode falar, Maíse. Boa noite, obrigada, professor. Obrigada. Então, Edilane, esse sentimento do EAD é um sentimento que eu diria que a gente pode pensar que está isolado. Eu gosto, né, do processo do EAD, porque ele muda um pouco a cabeça da gente, principalmente se a gente consegue, como eu falei lá no grupo, né, se a gente consegue formar grupos de estudo, que eu acho que esse é o desafio. E a pandemia meio que ensinou para a gente um pouco isso. A gente está distante, mas a gente está junto. Então, formar grupo de estudo, identificar, né, uma pessoa que pode estar junto com você. Eu dei o meu depoimento lá no grupo, dizendo que eu fiz a segunda formação, toda EAD, que eu comecei na pandemia e aí acabei ficando EAD mesmo, ficou massa. A gente criou um grupo de estudo que formou junto e foi assim, eu não me senti só. Até hoje a gente estuda juntos, né? Então, acho que o desafio é esse, é entender que a EAD, ela, na verdade, não torna a gente, assim, isolado. Faz com que a gente esteja cada vez mais próximo, estando distante. Você pode estar com uma pessoa, sei lá, do outro lado do mundo, do Japão, e você está aqui. E traz experiências diversas, eu gostei muito, né? Mas eu tinha muito preconceito, né? Tenho ainda minhas ressalvas, eu até coloquei já lá no mural, mas chegou para ficar, principalmente para a segunda, terceira formação, né? E acho que é muito bom. É isso, perfeito, eu concordo contigo. E acho que todos nós, mesmo imersos ainda, guardamos um pouco do que Edilane falou e esse preconceito que você falou, todos nós. Eu comecei a trabalhar com educação à distância em 1996. 95 é que a internet começou a ser disponibilizada para nós, pobres mortais, né? Era a internet de escada. Naquela época, todo mundo tinha uma
uma desconfiança como a educação. Vânia levantou a mão. Deixa eu só finalizar aqui, Vânia, aqui. Uma desconfiança da educação à distância como uma educação de segunda linha. E eu não tiro a razão desde aquela época, porque não tínhamos a tecnologia que temos hoje, não tínhamos a interação, tanto que eu não gosto muito mais de chamar educação à distância, de chamar educação online. Antônio já está chamando de educação online. São essas transformações que a tecnologia nos trouxe, que potencializou e nos deu essa possibilidade de estarmos aqui hoje com aqui 77 pessoas, né? O grupo é muito maior, os que não puderam vir hoje verão isso depois, e está fazendo esse processo. Mas Vânia levantou a mão, vou deixar ela falar. Vânia, você levantou a mão. Levantei. Bom, estou lhe dando a voz. Tá, vou falar rapidinho. Assim, Claro. Em relação a um curso de graduação, né, EAD, eu acho que um dos desafios, por exemplo, das universidades que oferecem é também disponibilizar um espaço presencial, porque a gente fala muito de tecnologia, né, da informação, e acredita que todo mundo tem acessos, né, à internet, ao computador, e às vezes isso não procede. Tem muita gente que estuda online, que faz coisas pelo celular, por exemplo. Então, tem-se essa dificuldade. Em relação a gente aqui, eu acho que facilita a comunicação, de certo modo, mas como eu já tinha dito lá no chat, acaba sendo algo que o aluno tem que ter mais autonomia, né? Para poder entrar no ambiente, esmiuçar esse ambiente, assistir os vídeos, né? E fazer essa participação mesmo, assim, de forma autônoma, para conseguir dar conta, compreender os textos, né? E aqui, nesse momento de troca, tirar as dúvidas, né? E falar, assim, o que a gente pensa. Por outro lado, como você falou, né? Na pandemia, a gente precisou se reinventar. E aí, eu sou professora da educação básica de escola pública, né? E a gente, teoricamente, ficou quase 2 anos sem trabalhar diretamente, né? A escola que eu trabalho, em especial, abriu uma exceção e dava aula online durante 2 dias na semana, só para não deixar as famílias desamparadas. E aí a gente precisou fazer um curso de formação, por exemplo, para aprender a utilizar recursos que favorecessem. Então, a gente aprendeu a utilizar o Google Sala de Aula, aprendeu a usar o Padlet como uma ferramenta, fazer as avaliativas pelo Google, né? Dava aula online. Então, assim, a gente precisou, de fato, se reinventar, fazer alguns cursos, aprender alguns recursos que, na verdade, sempre estiveram disponíveis e a gente não utilizava, né, esses recursos. Por outro lado, assim, uma coisa que eu achei bastante significativa, nesse mesmo período da pandemia, foi possível os intercâmbios, que eu acho que foi uma coisa que favoreceu muito esse processo de aprendizagem, né? A gente teve a oportunidade de fazer disciplinas como aluno especial, por exemplo, no doutorado e no mestrado, uma coisa que a gente jamais imaginaria, de Feira de Santana. A gente tem, como todo mundo citou, vantagens e desvantagens, que sempre vai acontecer, né? No presencial a gente também tem problema, no online não vai ser diferente, né? Então, assim, o que mais me tocou foi isso. Certa feita, eu estava assistindo uma palestra na UFES de uma menina que veio, representante da CAPES, e ela disse que isso é uma coisa que a gente não poderia perder. Esse intercâmbio nas relações foi algo, assim, muito importante, muito significativo, e que é algo que a gente não deveria perder. Então, eu estou em Feira de Santana, mas estou fazendo uma disciplina na Unicamp. Isso é uma coisa sensacional, né? Eu não preciso me deslocar até São Paulo para fazer isso. Então, assim, eu lembro claramente dela dizendo que a gente precisaria manter algumas coisas, mesmo quando voltasse para o presencial. As universidades precisariam repensar esse contexto, mesmo tendo disciplina presencial, precisaria repensar e manter parcialmente o online, porque isso facilitaria a comunicação entre os pares. Perfeito, é isso aí. Tranquilo. Elizabeth falou aqui algumas coisas. Tranquilo, Elizabeth, estou lendo. Mas Elmo tinha levantado a mão antes de Joelma. Não sei porque ele levantou a mão, depois levantou o corpo, foi abrir a porta e voltou. Mas eu queria falar mesmo ou não? Não, eu queria. É só complementar mesmo. O Protásio está dizendo que vai sair às 20h30. Protásio. Está programado para terminar às 20h30. Então pode sair. Aí até, por isso que eu corri muito aqui na leitura dos slides. Mas eu vou dar mais um tempo aqui, porque Elmo vai falar e depois Joelma. Mas era de 7, né? São 1h30.
pelo que está lá na nossa trilha, né? Então, obrigado por sua presença, Protásio. Acompanhe aí, até a próxima semana. Qualquer coisa, estamos à disposição. Vai, Elmo. Vou ser breve, é Depois, rapidinho. Joelma. É só um complemento mesmo das falas que foram ditas aqui nesse encontro, em torno da questão da distância, né? Por exemplo, eu, na minha época que eu fiz o meu curso de computação, licenciatura em computação na época, uma das premissas do lado do curso era que você, no último encontro, você tinha que estar lá presente para fazer uma prova. E sempre na semana, sempre num dia da semana, a gente teria que ir ao polo para assistir a aula. Mesmo professor à distância, a gente teria que estar lá presente com os demais alunos, recebendo a instrução do tutor e também assistindo a aula online. Como a gente está assistindo agora nesse momento? Todos presentes no polo, o professor sendo transmitido ao vivo, o tutor que fazia essa mediação, no caso, né, ele ficava ali no chat, porque se o aluno quisesse perguntar, o polo abria um canal para fazer essa pergunta ao professor, e era assim, toda semana a gente tinha esse encontro. Então, isso diminuía um pouco mais essa questão da distância, né, que é mais presente numa educação à distância, e o modelo era sempre presencial. E na época a gente até utilizava uma plataforma bem bacana, que era, não sei se vocês conhecem, uma plataforma chamada LMS. Ela tem alguns benefícios, né? Você pode fazer um gerenciamento de usuários com mais facilidades, tem o feedback de avaliações são também bem legais, e utiliza alguns recursos como gamificação, elementos de jogos que tornam a aprendizagem mais envolvente, motivador, né? Perfeito. E a gente utilizava esses ambientes para poder fazer essa dinâmica, ficava mais assim, interessante. Não que o Moodle eu conheço há um tempo também. O Moodle é bastante interessante, assim, tem que abranger muito mais alguns recursos, algumas aplicações que o Moodle oferece para proporcionar mais esse encurtamento, né? Sim, sim. Eu entendi bem o que você falou, e esse modelo que você citou agora, e eu senti com a turma, quando viu que a gente pautou essas aulas e teve aquela discussão do dia de aula, que todo mundo interessado com a aula, tanto foi assim, forte, que eu tive que dizer hoje que apenas 30% de todo o curso é feito desta forma, com esse encontro, né, que eu não gosto nem de chamar online, eu gosto de fazer esses encontros, não deveria ter colocado tanto, mas como foi o primeiro componente, a primeira disciplina, aí eu preferi deixar, porque aí, nesses momentos, a gente vai aqui trocando ideias, batendo um papo e esclarecendo essas coisas. Mas por que vocês estavam tão fixados em uma aula? É porque você traz esse modelo aí. Esse modelo eu chamo de presencial conectado, que é uma mera transposição da modalidade presencial, uma tentativa de transposição para a modalidade à distância. Isso não tem como dar certo. São modalidades diferentes que você tem que ter dinâmicas diferentes. Por isso que, às vezes, muitos sentiram, né? Aí eu senti a necessidade de falar isso. Mas, enfim, o chat está aqui, correndo solto. Espero que os tutores estejam aí mediando. Joelma e Roberto levantaram a mão, porque aí eu vou dar as palavras para vocês. Seja breve para a gente terminar no horário, porque senão o pessoal vai reclamar de mim. Joelma ficou na primeira. Cadê Joelma? Depois é Roberto, né? Você consegue me ouvir? Ouvindo baixinho, mas estou ouvindo. Assim, eu quero mesmo só pontuar algumas questões de tudo que os colegas falaram, mas assim, voltado um pouco daquilo que é a minha realidade, que é o ensino básico, né? E assim, eu sou formada em História, com mestrado em História, né? E pela UFES, pela UNEP, e eu entrei no curso mesmo porque para dinamizar, aprender um pouco e também dinamizar as minhas aulas. Por quê? Porque apesar da dificuldade que nós aqui, alguns, né, falamos, eu acho super positivo a educação EAD, a educação digital. E apesar da dificuldade que nós, professores, muitas vezes enfrentamos, eu percebo que não é a realidade de muitos de meus alunos.
eles não têm dificuldade em acessar e até em ter essas aulas online. Eles têm muita habilidade com isso. E também, inclusive, em fazer interações, mesmo que eles não conheçam, por exemplo, colegas que estejam na sala de aula, eles sabem, eles são multitarefas, né, que foi o tema da aula passada, então eles conseguem entrar em contato com outros colegas por WhatsApp, por várias outras redes sociais, e se conectam muito bem, né? Mas a grande questão que eu trago é que esta interatividade, ela também traz prejuízos. Como, por exemplo, eu tenho alunos que têm problemas sérios de interação, que foi algo que a colega falou. Por exemplo, o vício nessa questão, né, da tecnologia. Eu tenho alunos que têm essa questão. Por quê? Porque ele tem muito contato com isso. Para ele, isso não é uma dificuldade, né? Mas, no entanto, assistir aula, para eles é chato, tanto na sala de aula, na escola, quanto no online, mas para eles a maior dificuldade não é o estar online, é o interesse mesmo, porque eles estudam porque eles têm que estudar, estão na escola porque têm que estar na escola, aprendem história, que é o meu caso específico, porque eles têm que aprender história, mas, por exemplo, o Google está aí, entendeu? Eles acham que para aprender história basta pesquisar no Google, e nós sabemos que não é bem assim, né? Mas para eles, essa é a noção deles, entendeu? Então, para mim, a grande questão não é nem a dificuldade em estar neste ambiente online, nas interações, que a gente sabe que a interação é importante, dependendo da fase da vida das crianças, mas a grande dificuldade não são as interações e nem a dificuldade em estar em uma aula EAD ou digital e assistir a online. É mais mesmo no interesse, eu acredito, né, Sim, de estar nessas aulas e também as consequências prejudiciais que, porventura, esse excesso de tela, que é a nossa realidade, Isso. pode trazer. Não, entendi. Baixinho, mas conseguiu captar a vossa mensagem. É verdade, esse tempo de tela é um problema. Nós temos vários problemas aí, por isso que estamos numa fase, lembra que eu disse que estamos numa fase de transição, de uma revolução, onde estamos no meio disso? Não saímos de um lugar e já estamos no outro. Mas eu vou chegar a essas considerações suas, porque Roberto tinha levantado a mão e o tal do Eric, que já falou, quer falar de novo. Mas o Roberto é que estava na frente. Eu tenho que terminar, né, gente? Senão, Janaína, Márcio, Larissa, Janaína... Desde a manhã. Cadê Roberto? Então, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem, claro. Primeiro, professor Adilson, externar aqui minha alegria, né, de estar novamente dentro desse espaço acadêmico, né? Terminei minha última graduação, deve ter mais ou menos uns 4, caminhando para 4 anos, então 4 anos, trabalho na área da educação já há mais ou menos 3 décadas, e estava parado esse tempo sem estudar, então, realmente, como você colocou aí, né, os colegas, as colocações, você também, né, já mostrou para que veio, e a gente fica feliz de estar participando de um grupo desse, enriquecendo o conhecimento. Depois, só assim, falar um pouco desse tema hoje, né, que é tão presente no nosso cotidiano, que aflorou mais ainda na pandemia. E, assim, eu fiz a primeira graduação, eu fiz totalmente presencial, né? A segunda já fiz híbrida. E, como a colega falou anteriormente, no período que, acho que 2003, 2004, quando eu estava finalizando a primeira graduação e já, né, assim, despontava com mais vigor essa questão do ensino EAD, principalmente aqui na minha cidade, eu sou de Jacobina, interior, né? E a gente carregava esse preconceito, que era uma educação desqualificada, que não ia levar o conhecimento como, de fato, a presencial leva, né? E eu tive a oportunidade de depois eu fiz primeiro História na UNEB, depois fiz Pedagogia, já foi sempre presencial na Unopar, e assim, eu tinha esse preconceito, né, presente, e aí eu pude participar e ver como é que funcionava, mas eu ainda continuo achando que tem uns prós e um contra, e acho que a aula
presencial, ela traz suas inúmeras vantagens, né? No corpo a corpo, no olhar. Então, assim, o que a colega falou ainda há pouco, que tem essa vantagem da aula virtual, que nos une em espaços diferentes, de fato acontece, mas não deixa de nos deixar um pouco solitário. Aí, só para finalizar, ser breve, eu sou instrutor também teórico de trânsito aqui na minha cidade. E depois da pandemia, as aulas passaram a ser online. Então, assim, eu sou credenciado ao Detran e ministro essas aulas. E aí, o que é que eu vejo? As facilidades. Como a minha cidade aqui é interior, mas é polo, reúne outras cidades menores, os alunos, eles assistem, não precisam deslocar para vir para aqui como era antes, assistir lá, mas não deixa de ter os perrengues, né? Aluno que conexão ruim, aluno que não consegue entrar na plataforma, os alunos, assim, uma grande maioria que cobram, que dizem, acabou a pandemia, seria interessante que essas aulas voltassem presencial novamente. Então, assim, é um pouco do que os colegas colocaram aqui, né? Os desafios, o aprendizado, mas eu ainda pertenço nessa geração que, e diante do que eu vejo também, como disse, 3 décadas trabalhando na área da educação, e a gente vê os desafios, as pendências, os problemas que são emergentes, né? Como crianças que avançam no Fundamental 1, Fundamental 2, sem conseguir ler, ou ler e não entende. Então, assim, eu vejo que no nosso momento, a nossa realidade carece muito ainda dessa questão da aula presencial. Eu acho que a online ela é importante, caminha em passos largos, mas a gente ainda precisa se adequar muito para que surta um objetivo desejável. Certo, perfeito, eu entendi você. O pessoal está aqui falando Telecurso 2000 no chat, estou dando risada. É um pessoal muito velho, né? Não é da minha época, não. Eu sou mais novo. Mas eu entendi bem, Roberto, o que você disse. É muito difícil nós desapegarmos de algumas questões. É difícil desapegar de outras coisas mais simples, imagine disso. E aí fica sempre querendo comparar uma coisa com outra. Eu não comparo. Eu não fico querendo dizer que é melhor, nem pior, nem comparo, nem que pode. Eu estou analisando uma modalidade sem fazer esse juízo de valor sobre a outra. Isso já é um ponto. Isso é uma questão que eu preciso fazer para desapegar. Olha o pessoal do chat, está falando do Telecurso 2000, eu já falo do IUB, né, Instituto Universal Brasileiro, que já vinha lá da década de 30 com a rádio Roquete Pinto. Vem toda uma história que nós temos disso. Quando você coloca uma necessidade muito grande de ter a presença física, às vezes a gente está na sala de aula tradicional, com a presença física, mas as pessoas não estão nem ali. Às vezes você está do lado do outro, está distante. Às vezes você está aqui como nós estamos e estamos mais próximos. Isso chamamos de distância transacional entre o estudante e o professor, entre o estudante e o estudante, entre o aprendiz e o aprendiz. Então, essa distância transacional ela pode existir numa presencial, numa sala, na modalidade presencial, e existe, como pode existir aqui. Então, não são as modalidades que definem isso. São os processos, são como os grupos se relacionam. São essas interações que vai acontecer. Isso é um ponto. Eric Lorival quer falar. Eric está na frente. Então, Eric e Lorival são os últimos a falar. Aí eu fecho e depois peço para fazer as considerações finais. Pode ser assim? Pronto. Então, Eric vai lá, depois Lorival. Lorival, quero ver. Acabei recebendo um pedido aqui, perdi um monte da aula. Peguei a tempo de pegar uma discussão aqui. Sobre os alunos que não querem estudar. Inclusive, se eu vi num vídeo curto falando sobre a IA, né? Antigamente, tinha que ir na biblioteca, ir lá procurar no livro, para ir saber o assunto e fazer o trabalho. Mas tinha os alunos que achavam o livro, descobriu alguém que já achou, pega lá, só copia, nem lê direito, e não fazia do mesmo jeito. Aí veio a Wikipédia, pesquisa lá na Wikipédia, copia, cola do mesmo jeito. Hoje em dia, faz pela IA. Quer dizer, os alunos que não querem sempre arranjarão um jeitinho de não fazer, né? Mas eu tenho por vantagem do EAD, que os alunos que não querem não conseguem atrapalhar os que querem.
Porque na sala, às vezes, acontece isso. Você quer explicar o assunto e demora uma aula inteira para explicar algo que era para levar só 15 minutos. Porque os que não querem estão perturbando, estão fazendo chacota, estão interagindo de forma negativa, né? Então, os que não querem, no EAD perde a força. Só fica ruim para eles, né? Entendi. Ou eu tinha algum... Certo. Agora... Fecha o teu áudio, que acho que Lorival vai falar, mas antes de Lorival falar, o pessoal do chat está falando aqui do telecurso e tal, ainda tinha um Mobral, que foi na década de 70, mas isso é outra história. Lorival, fala você para a gente encerrar. Senão, mas você parece historiador, você vai buscar lá o Mobral. Eu lembrei do meu tempo de escola técnica, isso. Mas vamos lá. Eu me coloco aí mais para Roberto do que para Eric, né? Porque esse é o meu primeiro curso online. Eu sempre, minhas graduações como administração, licenciatura em construção civil e a última agora, história, todas presenciais. Para mim está sendo uma experiência nova. A minha tutora disse que eu só preciso perder o medo, né? Ela disse que eu tenho medo. Eu acho que é muito por aí. A gente precisa perder realmente o medo de estar mexendo. Por exemplo, eu estava com medo de abrir o AVA, né, no AVA, para responder. Depois esse negócio vai achar que eu já não respondi e não abre mais. Isso, um monte de receio desse tipo. Então, eu estou mais assim para o lado de Roberto aí, a gente está se adaptando, eu acho que vale muito a pena. Quando você falou aí também da questão dos alunos que querem e os que não querem, nós temos esse problema sério. Mas aqui no EAD, eu entendo que todo mundo está aqui quer, que não é obrigado, não precisa, não, né? Ninguém está aqui só para pegar o diploma, só para pegar mais um certificado. Quem está aqui realmente, eu acho que quer aprender, tem essa grande vantagem também, né? Como ele falou, eu como sou professor hoje, ensino no fundamental, eu tenho uma grande dificuldade, porque o aluno, como no último texto aqui que você botou para a gente, eu achei que era para ler o livro todo, todo atrapalhado. Comecei a ler e tem uma parte que diz o seguinte, que você não consegue ensinar quem não quer. Não adianta, rapaz. O grande problema da gente hoje é esse, que o aluno não quer. Quando eu estava no nível médio, no segundo grau, a gente estava lá, tinha um maior respeito pelo professor, e a gente sabia que aquilo dependia, o futuro da gente dependia do que a gente estava aprendendo ali. Desde do antigo primário, né, que eu chamo primário, que hoje é o Fundamental 1 e 2, a gente estava lá para aprender e sabia que dependia. O aluno hoje parece que ele não quer, não tem vontade, como se o futuro dele não dependesse daquilo ali, como se já tivesse com a vida dele arrumada. Esse é o que eu vejo aí. Pronto, minha fala à tarde, né? Eu sei que tem muita gente aqui está de saco cheio, e o professor precisa ir embora também. Mas não, por mim eu fico até de manhã. Não, o debate está bom. O professor já está querendo correr. Não, para mim tá ótimo. Estou brincando, professor. Obrigado por... Nada, Roberto, tranquilo. Obrigado por suas palavras. Professor Lorival, a sua fala foi muito importante. Primeiro, parabenizá-lo por estar aqui. Já é um passo muito grande, muito difícil. Eric levantou a mão de novo. Não vai falar mais não, Eric. 2 vezes. Baixar aqui. A gente não consegue concentrar. Mas é importante a fala de Lorival, por isso. Essa transição, e aí é muito importante o que você disse, eu estou agora começando, então estou aberto a essa nova aprendizagem, eu estou aberto a conhecer, não que eu vá mudar porque eu estou trabalhando aqui, mas eu preciso conhecer isso. A outra coisa, aí eu já vou trazer, são várias variáveis, mas eu trago outra pergunta. Será que esses alunos não querem mesmo? Aí vem. Eu tenho que fazer essa avaliação. O que é que essa escola oferece? O que é que eu estou oferecendo? O que é que o futuro nos oferece? Quando nós perdemos a perspectiva de futuro, quando os campos, você olha que as formações de hoje não garantem o sucesso nem o futuro de ninguém. E quanto de
das minhas atividades, das minhas metodologias e o quanto eu estou fazendo está realmente acompanhando esse tempo. Porque quando eu aponto lá, o outro não quer, né, realmente tem uma coisa. A minha dor, só quem pode sentir sou eu. Você pode estar aqui, ser solidário, trazer um remédio e tudo, mas você não pode sentir uma dor que eu estou sentindo. Da mesma forma é a aprendizagem. Só quem pode aprender é o outro. Eu não posso aprender pelo outro. Aí eu posso mediar, eu posso estar junto, eu posso mostrar um caminho, eu posso abrir a porta para que ele vá. Mas eu preciso ser também um conquistador, não é? Eu preciso ser um Dom Juan da educação, um Valmor, para conquistar esse aprendiz. Aí eu preciso trabalhar nisso, senão ele não vai conseguir aprender. Porque aprender dá trabalho, estudar dá trabalho, você gasta muita energia. Que é o que Maíse falou lá no chat. Não gaste energia nessa discussão de horário, não, porque tem outras coisas para fazer, certo? E dentro dessas falas todas de vocês, eu lembrei uma coisa aqui. Vocês conhecem o ponto de fuga, né? Na tela tem todas as telas que nós trabalhamos, hoje que os pintores trabalham, tem um ponto de fuga. Quem conhece o ponto de fuga aí? Bota assim no site, sim, para saber do que eu estou falando, porque eu explico melhor ou menor. Tem várias posições em referente a ponto de fuga. Tem 2, tem um reverso, tem pintores. Vamos pegar para a tela, vamos pegar para a pintura. Pronto. Picasso, então já tem aqui, a galera já está sabendo. Beleza. Então, Gustavo, não. Então vamos lá. Todas as pinturas, até a Renascença, se olhar, todas as pinturas têm um ponto de fuga. Você parte do maior para o menor. E tudo converge para esse ponto de fuga, que é o verdadeiro Deus. Até a Mona Lisa, de França, Janaína que estava na França, eu tive lá no Louvre, aquela pintura até pequenininha, né? De Da Vinci, a Mona Lisa, está lá o ponto de fuga. E é uma das pinturas mais famosas do mundo e vale milhões. Se Janaína estiver aí, pode confirmar. Não, tranquilo, eu já vi aqui. Pronto, sim, a mais famosa, né? E é pequena, a gente chega ali, olha, eu pensava que era enorme. Quando eu cheguei lá e olhei, falei, gente, é desse tamanho, mas tudo bem. Tem um ponto de fuga. E o que eu quero dizer com isso? Essa educação que a gente está falando aqui agora, que Lorival falou e que tantos outros falaram, é uma educação que tem isso. Um ponto de fuga que converge tudo para ele. E é essa educação que até hoje está estruturada dessa forma. Tudo converge para um ponto de fuga. Mas todos já ouviram falar de Pablo Picasso. E os quadros de Picasso, eles são... Quem lembra aí, quem está lembrando, né, é uma coisa bem abstrata. Mas é famoso e os quadros também valem milhões. Quem tem um Picasso? Sim, então a pergunta, por que Picasso é tão famoso assim? O que foi que Picasso fez de diferente? Porque as pessoas olham para aquelas telas tão complicadas que você fala, até uma criança faz. Tem vários pontos de fuga, né, professor? Aí o pessoal fala muito que Lorival levantou a mão. Isso. Mas pode falar, Elmo, depois o Lorival fala. Elmo, pode terminar, concluir. O pessoal fala que as pinturas de Pablo Picasso era uma loucura para eles, que eles não sabiam o que ele usava por trás daquela pintura, né? Sim. Que eram vários tipos de ponto de fuga que ele usava de vários pontos de visões diferentes. Sim. Lorival, que levantou a mão. Picasso, ele criou aí o cubismo, que foi uma inovação muito grande. Eu vejo assim, não entendo essa questão do ponto de fuga na pintura, não é minha área, mas eu creio que a novidade, ele inovou, ele trouxe novidade, trouxe coisa diferente, trouxe outra perspectiva, outra forma de apresentar, que fugia da fotografia, vamos dizer assim, que a perfeição, ele não queria a perfeição, ele queria representar as diversas realidades de diversas formas. Então, perfeito. Você e Elmo responderam. Faça a transposição deste pensamento para a educação. O que ele fez? Você olha o objeto de vários pontos de fuga. Ele consegue colocar na tela e você vê os objetos de vários pontos de fuga. Então, por isso que você pegar Guernica, que é um dos mais famosos, está lá na ONU, ver aquilo ali, parece uma loucura, mas não é. E é por isso que ele é Pablo Picasso. E aí vem as palavras suas, Lorival. Ele inovou, ele trouxe, ele transformou. A história da arte,
tem um lugar para isso. Então, a educação de hoje, isso que a gente está fazendo aqui, não pode ter mais só um ponto de fuga. Nós precisamos, e ela precisa, e essa docência online, ela tem que trabalhar nessa perspectiva de vários pontos de fuga. Porque é assim, não é mais linear. Então, essa fica aí para a nossa reflexão do dia. Aí só vou... Elizabeth colocou aqui, ponto de fuga é tudo aquilo que sai do centro. Então, as redes sociais nos atrapalham das leituras das aulas, se tal incorretamente. Mas eu vou colocar, eu falei isso em outra perspectiva, né? De você sair. São duas paralelas que se encontram lá na frente. Você vê nas pinturas da Renascença muito isso. E o que Picasso faz com o cubismo, com o abstrato, é justamente ele livra. Tem outros atores, artistas que usam dois pontos de fuga e tal. E Picasso coloca tudo. Você vê o objeto de todos os lados. Ele consegue representar o mesmo objeto de vários lados. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa nova educação, ela precisa ter e ser feita, essa docência, como um quadro de Pablo Picasso. É isso que nós estamos a viver hoje. Então, fica para reflexão. Elmo falou boa síntese. Eu vou só pedir aqui aos nossos professores que estão na tutoria que falem aí as suas palavras finais, e aí nós encerramos por hoje. Então, convido aí os nossos tutores para despedir do nosso grupo aqui, cada um despedir também das suas respectivas turmas e polos. Não estou ouvindo ninguém. Maíse falou aqui, maravilha de aula. Obrigado, Maíse. Cadê os tutores, gente, que não apareceu? Então, acho que é chamar os alunos para fazer isso. Cadê? Estou aqui. Então fale, eu estou dizendo aqui para aparecer. Tá mostrando agora? Pronto. As considerações finais de vocês, falaram alguma coisa, estavam ali acompanhando o chat, fez a tutoria, fale para as suas turmas, uma palavra final para se despedir, para quem, né? Porque eu sem vocês não sou ninguém. Então, eu preciso muito que vocês se acompanhem aí, a galera. Então, pode falar, fique à vontade. Quem quiser começar. Certinho. Eu comungo da fala do colega que colocou aqui no chat, né, da questão de que foi uma aula maravilhosa, a gente pôde relembrar esses pontos, né, esses fundamentos da educação, né, à distância. Eu acompanhei aqui o chat da questão de relembrar, né, o início de todo o processo da educação à distância, como era, através de cartas, e para esse momento nosso, que mediado por essas questões tecnológicas, né, que felizmente avançou desse período para cá, e nós podemos ter essa oportunidade de interagir. Então, assim, eu aprendo muito cada momento, né, que a gente está em tutoria, a gente vai lendo também os materiais que o professor disponibiliza lá no ambiente, e a gente vai estar sempre atualizando nessas temáticas, né? Então, eu desejo, como o professor já informou, a gente começou essa semana, né? Então, a gente está ainda organizando lá nossas demandas, nossos horários, acompanhando. Tem alguns que estão com alguns problemas de responder fórum, mas aí a gente já está acompanhando para a gente poder estar sanando essas necessidades. Então, assim, eu fico feliz pela aula de hoje, muito aprendizado, muito gostoso, a turma, pelo menos a turma do meu polo, né, porque eu sou muito territorialista, tá? O meu polo, estou acompanhando as atividades, top, Polo Vitória da Conquista. Então, assim, e aqui na aula também eu vi que muitos estão aqui presentes, então desejo boa semana de estudo e acompanhe, né, acompanhe, eu sei que muitos já têm experiência em EAD, que eu já vi aqui, que já fizeram outras pós, mas eu acredito que a questão da autonomia e a questão da nossa disciplina em prazos, em tempos, para a gente não acumular muitas atividades, não ficar desesperado e a gente fazer só por fazer, né, para ter nota, mas sim para o nosso aprendizado, tá bom? Boa noite, tá? Beleza. O pessoal falou aqui, Maíse, Eric e a galera, no final de semana, no AVA está marcado o dia 14 o final, mas tem a data limite que é domingo, certo? Aí eu coloco sempre lá, data limite, domingo não aparece, mas até domingo funciona. Então vamos ao próximo. Olá, boa noite.
Janaína. Larissa, você fala já. Eu vi que Larissa abriu também. É, Você quer falar agora, colega? resolva vocês, eu não quero entrar nessa discussão, não. Bom, gente, então boa noite mais uma vez. Eu estou feliz em estar aqui com vocês. Eu acho que para início foi uma aula show, né? Foi maravilhoso essa discussão. Como vocês pontuaram no chat, é uma aula onde todo mundo pode participar. Então, mesmo a gente cansado do dia, ela como é muito interativa, um momento muito interativo, todo mundo fica interessado em participar. E a aula passa rapidamente, como vocês viram, né? No instante deu o horário, aliás, passou do horário, mas não tem problema nenhum. O problema seria se não houvesse interação. Então, eu quero dizer a vocês que a equipe de tutoria está à disposição, não é? Não só no meu polo, como nos outros polos, porque se o aluno chegar até a mim, eu vou direcionar para onde tem que ser direcionado, mas vocês não vão ficar sem uma resposta, sem uma orientação, né? Porque nós somos um grupo e há uma unidade. Não hesitem em tirar as dúvidas. Vou pegar o final da fala da colega Jamile, que não deixem para a última hora, né? Porque o curso online, ele nos favorece muito, mas a internet, às vezes, nos prega alguma peça. Então, não deixem para a última hora, porque pode dar ruim, como a gente diz na gíria, né? Então, evitem deixar para o último minuto, porque os prazos, geralmente, não são prorrogados. O curso é um curso rápido, né? Então, ele tem um protocolo a ser seguido, né, Dilson? Então, a gente precisa que vocês tomem cuidado com os prazos e não deixem para a última hora. Eu sei que a vida da gente é corrida, que todo mundo aqui que trabalha com educação ou que se aventura na área de educação, a gente tem uma vida muito, muito corrida, mas se eu posso dar algum conselho, eu sei que conselho a gente não... Né? Conselho é uma coisa difícil, mas eu tenho bastante tempo de EAD, bastante tempo mesmo. Entrei na UNED, UFBA, UFRB, IF Baiano, e eu sei que uma das coisas que mais pega é quando a gente deixa para o último momento. E aí a gente fica sem o tempo para fazer, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa rápida, simples, e às vezes não é tão rápida assim, porque a gente tem que pensar, a gente tem que interagir. A EAD não é para ser feita de qualquer jeito, a UFRB é muito séria, então ela vai ter atividades que vão demandar de vocês uma reflexão mais profunda. Então, se eu posso dar um conselho, é não deixar para a última hora. E não hesitar em tirar as dúvidas. Procure qualquer um de nós. E se não for a gente vai direcionar. Se eu não souber, eu vou perguntar aos meus coordenadores e aos professores. Vocês não estão sós. A gente não precisa dizer isso, né? Mas vale a pena ressaltar que vocês não estão sós. É um ensino online que, de distante, não tem que ter nada, tá bom? Não vou mais me prolongar para não tomar, né, o direito de fala dos colegas. Contem com a gente, né? E eu acho que vai ser muito, muito prazeroso. Se um e-mail vai passar juntos. Boa noite. Beleza. Só respondendo Daniele aqui. Daniele Queiroz. Quem está sem acesso ao AVA vai fazer como? Daniele, o AVA tem lá até o suporte. Você já deveria estar lá, não é? Eu não sei por que não está, mas encaminhe um e-mail para o NUTEIM, que é o núcleo de técnico, né, que administra o AVA, e eles vão ver se é algum problema de senha, alguma coisa. Mas procure o NUTEIM, o núcleo que tem lá os técnicos que administra, e não fique longe disso, não, tem que ser rápido. Eu ainda estou sem matrícula e já encaminhei e-mail. Temos que ver isso com cuidado. Os outros que mandaram lá no grupo, eu e Ariston já resolvemos. A gente pegou da semana passada e viu que estavam ok. Mas procure lá. Qualquer coisa a gente arruma. Então vai agora quem era Larissa, né, que estava falando. Eu não vou me delongar também, mas falar que foi um prazer estar com vocês aqui, interagir bastante ali no WhatsApp também, ali brincando e conversando, discutindo coisas sérias também, relembrando, né, os avós das tecnologias de hoje. Eu sempre brinco que não é uma tecnologia velha, ela é seminova, né, mas graças a essas tecnologias iniciais, né, correio, telecurso, que hoje a gente está discutindo tantas
tecnologias importantes e que a gente está avançando tanto, né? Mas avançando no sentido de que, mesmo separados, a gente está conectados, a gente está discutindo e permite com que a gente conheça, né, e esteja próximo de pessoas, né, de lugares muito diferentes aí, sem perder esse espírito de união também, né? A gente pode não estar junto, mas a gente continua ligado aí, né? Mas foi muito legal. Eu vou estar ajudando vocês aí no que for possível. Estou tirando algumas dúvidas aí, mas já estou entrando aí no sistema também, porque professor também sempre estuda, né? Mas deixando aí agradecimento aí também aos outros professores que estão nos ajudando, quem está chegando agora, né? Os tutores que estão chegando agora, mas que eu desejo ótimos estudos e boas reflexões a todos aí durante a semana. Joia. Agora quem? Márcio, que estava se preparando, acho que tem. Olá. Estão ouvindo? Ouvindo, eu estou, não estou vendo. Está aberta a câmera. Será que é a internet? Não, porque não mudou aqui, mas vai lá. Está ouvindo. Está valendo. Pronto. Então, só agradecer mesmo, né? Principalmente a presença dos nossos cursistas, principalmente, porque sem eles a gente não consegue, né, manter o curso, né? Tocar ele para frente. Reforçar essa questão das atividades, a gente precisa tentar se organizar. Eu sei que todos aí têm uma vida corrida, tem trabalho e tudo para dar conta, mas tenta colocar na vida de vocês reservar um espaço. Eu sei que nos momentos corridos mesmo, mas quando a gente tem um espacinho, a gente vai lá e utiliza para rever o que está, as atividades que devem ser postadas, os textos que devem ser lidos. Nós também, professores e tutores, nós estamos nesse patamar também, a gente estuda, então a gente tem o trabalho e tem também a parte do estudo. Então a gente tenta organizar isso de acordo com o tempo que a gente tem. Então tenta fazer isso também para não acumular. É horrível quando a gente começa a acumular. Eu sei que às vezes acontecem alguns problemas e acontece de acumular um pouco, mas tentaremos, é bom tentar evitar o máximo possível, para que no final até não ser prejudicado, né, com relação à nota. Lembrando que a nota em si não é o foco principal para a gente é o aprendizado. E, parabenizar, né, essa aula, esse primeiro encontro com o professor Adilson, né, mediando esse momento juntamente com a gente. E só agradecer a vocês e desejar um excelente início, né, de semestre nessa primeira disciplina, nossa componente curricular. E vamos para frente, né? Qualquer dúvida é só procurar a equipe de tutores, os professores também formadores, né? A coordenação. E estamos aqui para ajudar. Perfeito. Nairis, cadê ela? Sumiu. Estou aqui, estão me ouvindo? Aí, apareça. Então, eu me sinto contemplada pelas falas dos meus colegas todos, assim, e reitero também, reforço essa coisa de seguir o cronograma. Eu acho que é fundamental para a gente não se perder mesmo, não acumular e também não surgir aquela frustração, o desânimo e a vontade de evadir, enfim. Vamos seguir enquanto grupo coeso aí, unido. Nós tutores, professor e toda a equipe, né, da SEAD está imbuída nesse engajamento. Eu acho que essa aula demonstrou claramente que é um grupo engajado, né? Os alunos muito participativos, tutores, enfim. Então, que a gente não perca essa essência inicial aqui, que para mim foi muito interessante. É uma aula que já demonstrou até o processo, né, do quanto ela pode ser didática, do quanto ela pode se aproximar, mesmo que seja uma educação à distância, a gente está se sentindo tão próximo aqui, eu acho que isso é fundamental. E ainda concluiu com Guernica, né, uma das minhas obras principais, ainda traz esses pontos todos, né, e essa culminância desses pontos difusos de todos nós, e imbuídos nesse processo de crescimento mesmo, né, de aprimoramento e aperfeiçoamento. É isso. Muito obrigada e estou à disposição, gente. Pode contar com a gente para tudo aí. Perfeito, joia. Marilúcia que não apareceu. Ou ela perdeu demais. Marilúcia maravilhosa. Não sei se vocês já conhecem, mas a Marilúcia é minha amiga e é maravilhosa mesmo. Uma tutora. Hoje ela deve ter tido alguma atividade que impossibilitou.
Mas para vocês, isso que nós somos aqui chama-se equipe polidocente. É um grupo de professores que tem funções diferentes, mas são todos professores, e para conseguir trabalhar e dar uma maior proximidade a todos os grupos, porque é humanamente impossível um professor só trabalhar com 150, com 200 alunos. E aí, nessa estrutura, cada tutor fica com, no mínimo, 25 alunos, no caso da pós-graduação, para fazer esse acompanhamento, para estar junto, para trabalhar. Então, a nossa equipe polidocente agradece a todos vocês que participaram. Até a próxima semana, e durante essa semana, as atividades assíncronas, que são a maior parte do tempo que vocês irão dedicar ao curso, termine essa trilha até domingo, e no dia 16 nós abriremos a terceira trilha e continuaremos desta mesma forma. Então, gente, muitíssimo obrigado, boa noite, obrigado também a Márcio, a Larissa, a Janaína, a Janília, a Nádia, valeu mesmo, e vamos que vamos. Boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Ficou legal. Então tá bom, gente, aí, valeu mesmo. Muito bem. Então vou encerrar. Até a próxima.